Eu fui diretor de imigração e colonização no governo Juscelino. Então eu iniciei, de uma certa forma, uma reforma agrária, porque nós fizemos, por sugestão dos bispos do Nordeste, 32 núcleos coloniais no Brasil. Núcleo colonial era um nome bonito para não desagradar a turma mais conservadora. Então não usava a expressão reforma agrária. A gente fazia núcleos coloniais. E esses núcleos coloniais, Ituberá, Porto Seguro, Petrolina, Jaíba, e esses núcleos coloniais recebiam pessoas e nós dávamos um lote de 30 hectares, destocávamos mais ou menos uns 10 hectares e eram pessoas localizadas ali. Só que isso era feito com muito mais objetividade do que essas localizações atuais. Tanto que você pega só 2 núcleos coloniais desses que nós criamos, por exemplo, Petrolina e Jaíba, eles exportam quase 800 milhões de dólares anuais de frutas e até vinhos para a Europa. Então, era uma coisa muito interessante. Então, eu me considerava uma autoridade na época, eu tinha 24 anos, eu me considerava uma autoridade em matéria de reforma agrária. Então, essa conferência do Brizola foi programada para ele apresentar a reforma agrária e um debate. Então, eu fui um pouco por impulso e tal, e era recém-eleito deputado, eu fui então e fiz quando ele propôs assim, quem é que pode contestar isso, eu então questionei. Só que o clima era totalmente brisolista, né? Então eu estava sozinho, estava numa 10ª fileira, quando eu questionei, começou até com um problema interessante. Eu dizendo que conhecia o problema e que nós tínhamos disponibilidade de mais ou menos uns 6 milhões de hectares, ainda além dos 2,5 milhões que nós já havíamos distribuído, de terras do governo. E que em poucos casos nós tivemos que desapropriar. E ele também havia dado um argumento de que os Estados Unidos aproveitaram pós-guerra para expandir o seu território. Eu então disse que não, o número não é bem esse em termos geopolíticos. Aconteceu o contrário, a Rússia expandiu o seu território, os Estados Unidos não teve modificação. Isso derrubou um bocado os argumentos dele e o pessoal ficou irritado. Aí nessa hora eu fui agredido. Aí eu levei 8 pontos na cabeça, cadeirada, e até no livro tem uma fotografia que eu peguei depois, me dando uma cadeirada lá. Né? Então, obviamente, desse negócio nasceu uma coisa curiosa. Eu fui para o pronto-socorro, porque eu estava muito tonto, perdi muito sangue, mas não foi grave o assunto. Alguém me levou para o pronto-socorro, inclusive no carro tive um certo desmaio, e lá, quando eu fui tratado, a pessoa se identificou, estava vestido, estava com roupa civil, mas era um capitão que chefiava o serviço de informação da ID4, capitão Paulo Clementino. Então ele me disse o seguinte, olha, como o senhor quiser fazer uma coisa dessa, avisa que eu tenho um grupo de uns 20 oficiais para dar uma segurança para o senhor. Aí eu falei, ótimo e tal. E disso nasceu então uma ida minha à ID4, conversar com o general Guedes. Que era próximo do Paulo Clementino. Que era o comandante que fez a Revolução. O general Guedes foi quem convenceu, inclusive, o Magalhães de que havia condições de fazer a Revolução.